Amigos da RTV, nós vamos contar uma história. Imagina só a pessoa ser julgada, foi presa, foi ao presídio de Santa Augusta, botou a roupa laranja e 2h30 depois, 3 horas depois, enfim, graças ao trabalho competente do Dr. Frank Bess Fontana, que nem era seu cliente, foi estudar o processo, viu que tinha um equívoco e essa pessoa que tinha entrado no presídio de Santa Augusta acabou sendo liberada. Só porque foi exonerada do trabalho, enfim, rede social, aquele julgamento todo que a gente sabe do poder da internet. Por isso que a gente está aqui com o Dr. Frank Bess Fontana, que era o advogado deste caso, enfim, não era cliente desta pessoa, acabou, enfim, ajudando. Doutor, o que aconteceu? A pessoa foi presa e enganada? Conta melhor essa história para nós, por favor. Pois é, Mastella, eu fui ontem, recebi uma ligação no escritório por volta das 14h30 do familiar desse servidor público, né? Me informando de que ele tinha sido preso e se eu poderia dar uma olhada no caso. Imediatamente a gente foi até a delegacia para ver o que tinha sido ocorrido. Lá, com a ordem do mandado de prisão, nós verificamos o processo e vimos que tinha um erro material naquele processo. Realmente esse servidor ele foi condenado por uma ação de 2016 na comarca de Uruçanga a 1 ano e 2 meses. Ocorre que na própria sentença o juiz substituiu a pena dele por 2 restritivas de direitos, ou seja, um pagamento de salário mínimo e a outra pagamento de serviços comunitários pelo mesmo período, ou seja, 1 ano e 2 meses. Infelizmente, o judiciário, ao intimá-lo sobre essa decisão que ocorreu transitado e julgado, eles por equívoco mandaram um mandado de prisão. Ou seja, a Polícia Militar, com essa ordem de mandado de prisão, ela fez o papel dela, ela foi até a residência dessa pessoa e efetuou essa prisão. Infelizmente, por um erro judiciário, como tu bem disse, ele abaixou o presídio, ficou em torno de 2h30 no presídio, até que a gente conseguisse entrar em contato com o juízo da comarca de Uruçanga e explicar o caso, onde eles assumiram o erro, realmente viram que erraram e fizeram o alvará de soltura imediatamente. Doutor, a gente que é leigo nessa situação, é comum acontecer isso, esse fato, enfim, de o processo, a pessoa analisar o processo de forma enganosa, enfim, é comum isso? Mastella, eu não vou te dizer que é comum, mas acontece, né? Acontece, infelizmente o judiciário erra, sim, infelizmente nós advogados temos que ficar atentos a isso, analisar todos os casos, porque não é exceção errar. Infelizmente ocorre erros, e claro que nós advogados, a partir do momento que a gente vê que tem um erro judiciário, a gente tenta corrigir o mais rápido possível para não acontecer o que houve com esse cidadão que teve sua vida ontem afastada de uma moda geral, porque infelizmente, como tu falaste, as redes sociais ela é muito cruel também, né? Então em poucos minutos a cidade de Criciúma inteira ficou falando de que um funcionário da prefeitura de Criciúma tinha sido preso, né? Mas infelizmente foi um erro judiciário ao qual ele está pagando agora por esse esquachalo que fizeram na vida dele, né? Doutor, só para a gente entender e deixar bem explicado, não foi presa a pessoa errada, foi analisado o processo de forma equivocada, é isso? Exatamente, a pessoa não foi presa, ela não foi presa errada. O que foi a ordem de prisão equivocada, que o próprio juiz, ao sentenciá-lo, não mandou prender, ao contrário, mandou substituir aquela pena de prisão de 1 a 2 meses por restritivo de direitos. Infelizmente, o que foi errado foi o mandado de prisão que é descabido e ilegal para esse tipo de crime. Doutor, a pessoa acabou sendo exonerada, perdeu o emprego, vai poder voltar? Como é que está essa situação? Como é que a família está reagindo diante disso tudo? Infelizmente ele está arrasado, eu estive com ele agora às 9 horas da manhã, conversando sobre as atitudes que a gente pode tomar, né? Assim, ele está arrasado, foi exonerado da prefeitura, porque realmente a prefeitura cumpriu seu papel, já que ele foi condenado, não pode cumprir uma função pública, mas o que nos deixa muito triste é ver as pessoas julgarem sem saber sobre o fato realmente, né? Ontem, como eu bem disse, falaram que chamaram de bandido, de assassino, criminoso, sendo que não é nada disso, né? Ele pode voltar ao emprego da prefeitura ou não? Por 1 ano e 2 meses não. Infelizmente, enquanto estiver cumprindo essa pena restritiva de direito, ele não pode assumir nenhum cargo público. Certo. Doutor, tem mais alguma situação desse processo que a gente pode tirar de lição, enfim? Até para dizer que o pessoal está acompanhando a gente, às vezes vê uma notícia, dá uma esperada, enfim. O que a gente pode tomar de lição disso tudo, doutor, pela tua experiência? Isso, assim que receba uma notícia, verifique as fontes, pesquise, não divulguem, não compartilhe, porque pode ser um fake news que ocorreu neste caso. Ao você compartilhar uma notícia como essa, sendo que foi comprovado depois que ela foi equivocada, você pode estar acabando com a vida de uma pessoa. Realmente a família, ele tem uns filhos, né, foi taxado de criminoso pela cidade toda, pela maioria das pessoas no Facebook, Instagram. Então assim, até ele reconstruir a vida dele agora é muito difícil. Realmente, se ele foi culpado, ele vai pagar, devemos ressocializar, ajudá-lo
né, a ressocialização e não julgar como ele foi feito pela sociedade. Desculpa. Não, ele vai cumprir o papel dele, né, a pena dele. Isso para a sociedade, já vai pagar a sua dívida com a sociedade. Já tinha analisado algum caso desse tipo? Já alguns casos nós pegamos aí, como trabalhamos na área criminal, alguns casos parecidos já aconteceu conosco, infelizmente.